Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um Sindicast, a conexão que abre portas para o sucesso no corretor de imóveis. E nesta edição eu tenho o prazer de receber dois corretores de imóveis sindicalizados. Ao meu lado, o Saulo Freitas Oliveira e na mesa também, Iverson Plácido. Tudo bem, Saulo? Tudo bem. Tudo bem, Iverson? Olá, Nelo, tudo bem? Maravilha. Começar com o Saulo aqui. Saulo, conta pra gente como que você entrou no ramo do corretor de imóveis. Bom, eu trabalhava na área comercial da Universidade Católica Dom Bosco, na UCDB, vendo cursos EAD, quando surgiu a oportunidade de receber uma bolsa, né, como colaborador da UCDB. E dentre os cursos eu optei pelo curso de gestão imobiliária, né, e através de alguns colegas que eu já tinha de longa data, que já trabalhava na área, então eu optei pelo curso e fiz o curso na UCDB, né? E desde então, 2019, estou na área aí como corretor de imóveis. Então já são 6 anos, estamos em julho, gravando esta edição em julho de 2025, são 6 anos na área de corretor de imóveis. 6 anos. Agora eu quero saber do Iverson. Iverson, como você começou na profissão? Nelo, tudo bem? Eu eu fazia faculdade de administração, na época eu me dedicava a concurso e tudo mais, só que aquela carreira já não satisfazia mais para mim, eu queria ganhar por produção, gosto da área de vendas. Então, naquele período de final de 2010 para 2011, eu procurei alguma oportunidade. Na época eu vi uma vaga disponível numa imobiliária que trabalhava com empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Foi na época que estava bombando empreendimentos na cidade, muita construtora de fora vindo com empreendimentos grandes. Era uma novidade também. E aí eu me candidatei a uma vaga, fui selecionado, iniciei o curso de técnica em transações imobiliárias e depois concluí o curso, tirei o Cresce, mas já como estagiário eu comecei a atuar já no mercado. E foi uma oportunidade, eu entrei de cabeça, já comecei já vendendo e estou aí até hoje. E você é sindicalizado há quanto tempo? Sindicalizado desde 2013. O que levou você a se sindicalizar? Foram as vantagens, né? A gente, na época, não tinha rede social tão expandida como hoje, então a gente conversava muito e um colega falou para mim, olha, no sindicato a gente tem um espaço lá, né? É importante você sindicalizar, porque, né, tá sempre à frente da classe, defendendo os interesses da classe, associações, também tem a questão dos convênios também, que eram bem vantajosos na época, ainda hoje o são. Então, além do espaço físico que o sindicato oferece para os corretores autônomos e todos os serviços de terminal da prefeitura, então na época eu vi com grande vantagem e me filiei e estou aí até hoje, né? É bem legal, eu acho o que a gente vê, o que o Sindimóveis representa hoje, sem comparação o que era antes, então eu sou muito feliz aqui no sindicato. Agora o Saulo, que começou na profissão em 2019, é sindicalizado há menos tempo, né, Saulo? Apenas um ano. Um ano. E como foi esse processo de sindicalização? Bom, eu estava num escritório, né, dividindo ali as custas de um escritório com mais 2 corretores, e a gente sempre chegava no final do mês, era aquela dificuldade, alguns para poder estar acertando ali a questão do aluguel, pagar internet, água, luz, e então a gente resolveu desfazer, né? E eu estava procurando outro escritório, né, para mim poder estar sozinho. Só que aí um colega meu falou do sindicato, né, que aqui a gente tinha uma sala disponível para a gente poder estar marcando reunião, atendendo o cliente, tinha um espaço caso a gente quisesse colocar o nosso notebook para ficar ali passando o tempo, fazendo nossas atividades, né, durante o dia, postagem, contrato, entrando em contato com o cliente e tudo. E eu vim aqui, olhei e eu falei, é isso que eu preciso, entendeu? É isso que eu preciso desse espaço para mim poder fazer meu atendimento, não preciso mais hoje de um escritório, né? Eu preciso de um espaço para poder fazer o atendimento e está superando
tudo que eu preciso, né? Então, assim, eu venho aqui, eu tenho café, eu tenho água, eu tenho internet, eu tenho, se eu precisar imprimir uma folha, se eu precisar atender um cliente, tem uma sala com ar-condicionado, tenho café para o meu cliente, tenho água para o meu cliente. Então, foi isso que me atraiu aqui para o sindicato. Sem falar nas palestras, né, que tem tudo, aquelas palestras para poder dar um aprendizado para os corretores de imóveis que a gente aproveita bastante. Pois é, eu percebo que vocês dois, né, vocês frequentam bastante aqui o Sindimóveis, e justamente eu queria saber isso, né? Quando você começa a frequentar aqui, você percebe que tem muitas outras atividades de qualificação que faz com que vocês cresçam ainda mais na profissão. Você pode dar alguns exemplos, Iverson? Claro. Aqui existe uma rotina de palestras, né, que a presidência, a coordenação do sindicato faz com bastante afinco e que traz palestrantes renomados, até de nível nacional, para poder apresentar ideias, apresentar novidades que agregam muito no trabalho dos corretores e de maneira prática mesmo. Eu já saí daqui com insights maravilhosos que eu levei para minha carreira e deram resultados. E isso é muito importante. É importante o corretor ter essa casa, né? Que se preocupa com ele, que se preocupa com a profissão, com a carreira, porque dessa forma ele pode não só da maneira que ele faz individualmente, buscando estudar, mas também coletivamente, né? Compartilhando ideias, compartilhando no espaço, do momento, vem aqui, bate um papo com um colega, sai daqui com uma ideia. Agora eu estava falando com o Saulo ali embaixo, ele já me deu uma ideia aqui, que é coisa que eu não faço, que é importante, assim a gente vai trocando e vai cooperando. E você, Saulo? É isso aí, é o network, né, que a gente acaba fazendo aqui dentro do sindicato, né? Frequentando as palestras, os treinamentos que é oferecido aqui no auditório. Então, assim, a maioria Tem problema, a gente faz de novo. Eu vou fazer a pergunta de novo. Não, eu só queria falar só o seguinte, é que eu ia falar que são gratuitos, mas alguns têm uns valores simbólicos. Não sei se eu posso falar. Alguns são de graça, outros com valores simbólicos. Pode falar. Ah, tá, beleza. Sem problema. Eu vou fazer a pergunta de novo. E você, Saulo, como que você assim pode detalhar essa sua experiência de participação aqui no Sindicato das Atividades? É um network, né, que a gente tem com outros colegas de profissão. E as palestras, né, as maiorias são gratuitas, né, onde você tem a oportunidade de estar aprendendo sobre tráfego pago, sobre aluguel, sobre Minha Casa Minha Vida, sobre financiamento imobiliário. Então, assim, são vários tipos de palestras, né, que a gente pode estar aproveitando aqui. A gente sabe, né, Iverson, que qualificação é um ganho que a gente não pode nem mensurar. Mas é claro que o corretor de imóveis precisa ser remunerado. E depois da filiação ao sindicato, acompanhando essas palestras, você sentiu que o seu faturamento melhorou? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado imobiliário é incrível, porque uma ideia que você tem, uma vez bem aplicada, você pode ser muito bem remunerado por isso. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui de como que foi. Um dia eu assisti uma palestra, agora me fugiu o nome do palestrante, mas ele falou especificamente das vantagens de você escolher um nicho de mercado, das vantagens de você ser especialista num perfil de imóvel, num perfil de cliente. E o que acontece quando você é generalista? Você consegue alocar melhor as suas oportunidades quando você estabelece um nicho de mercado e um perfil de cliente. Você consegue se tornar especialista naquilo e, consequentemente, resolver o problema do cliente de maneira mais prática, mais direta. Então, aquilo foi como um banho para mim, né? Eu saí daqui e falei, não, é isso que eu vou fazer, e apliquei. E, de fato, você consegue atender muito melhor o seu cliente, dá muito mais opção, porque você conhece aquele perfil, aquele mercado, aquele nicho, seja de alto padrão, médio, principalmente o Minha Casa Minha Vida. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Tem que saber entender de sistema financeiro, etc. Então, uma coisa que eu aprendi numa palestra.
E mudou minha carreira e me ajudou muito, me ajudou a ter tempo, me ajudou a me especializar naquele público. Então foi muito importante. E você, Saulo, em termos de remuneração, também melhorou depois da sindicalização? Melhorou. Primeiro é o ganho econômico, né? Que eu tive com a questão de sair de um escritório, né? Tava pagando aluguel, tava pagando internet, água, luz. E aqui a gente não precisa, né, pagar internet, não precisa pagar água, não precisa pagar luz. A gente tem um espaço aqui para a gente poder estar atendendo nosso cliente. E quando você traz o cliente para poder estar marcando uma reunião aqui num sindicato, ele sente também uma certa confiança em você, ele vê que o seu trabalho é um trabalho sério, né? E isso com certeza me trouxe um ganho financeiro. Mesmo porque a marca Sindimóveis, né, Iverson, ela é uma das mais respeitadas no estado. É um sindicato, um dos mais antigos, tem uma história, são décadas. Então acredito que quando o cliente chega aqui e vê Sindimóveis, fala, opa, é outra história, né? Corretor tem lastro. É isso mesmo. Ele dá essa credibilidade mesmo, a gente trazer um cliente aqui, uma estrutura dessa, localização, saber que o corretor é afiliado, ele traz um crédito, né, ao corretor. Isso. Saber que não é uma pessoa que apareceu do nada, tem uma referência, é muito importante. São vários ganhos, né? Queria então que vocês encerrassem deixando uma mensagem, né, para o corretor de imóveis que ainda não é sindicalizado. Sim. E que talvez não saiba de todos esses ganhos os quais vocês já tiveram. O que eu poderia... eu já fiz muito atendimento em cafeteria, né? Já fiz muito atendimento em locais públicos, e a gente sabe como que é, né? Aquela dificuldade tá... quando eu saí do escritório, né? Eu tinha um escritório, saí do escritório, fiquei mais ou menos ali um tempinho sem ter onde atender o cliente, né? Então, quando eu vim aqui para o sindicato, eu vi tem toda uma estrutura, né, para poder estar atendendo os nossos clientes, né? Então, eu já fiz vários atendimentos aqui no sindicato, né? Reuniões com 3, 4 pessoas. Então, assim, tem sala de vários tamanhos, né? Tem sala que você pode fazer um atendimento para 2 pessoas. Se você quiser fazer uma reunião com mais pessoas, até com 5 pessoas, você tem uma estrutura, tem uma mesa com várias cadeiras. Então, assim, não perde tempo, né? Não fica passando perrengue por aí, sendo que você tem toda essa estrutura disponível para você poder vir aqui e desfrutar sem moderação, né? Sem moderação. Você pode vir aqui, pode marcar reunião no horário comercial, você pode vir aqui para poder ficar, para apenas fazer um contrato e imprimir as folhas sem precisar ter nenhum custo. Então, inúmeros benefícios assim que para o corretor autônomo é só vantagens. E você, Iverson, volta com o relator? Com certeza. Eu reitero tudo que ele disse aí sobre estrutura. É importantíssimo. É importante o corretor ter um local de referência onde ele pode fazer seu atendimento do cliente. Mas eu considero também que a união da classe é muito importante. E o sindicato está aqui para promover essa união, para afirmar a nossa classe junto à sociedade, junto à comunidade da nossa cidade e do estado também, né? Para poder fortalecer. Esse fortalecimento tem que vir do sindicato. O sindicato é a segunda casa do corretor. O CRES o conselho é feito para fiscalizar, para estabelecer ali a nossa norma, a nossa ética. Contudo, o sindicato é para nos afirmar. Então, de toda valia que todos os corretores sejam filiados, tá? Que bom, eu conversei aqui com Iverson Plácido e com Saulo Freitas Oliveira, 2 exemplos de profissionais de primeira qualidade, estão no ramo aí já há alguns anos e de fato passaram um pouquinho da experiência deles aqui pra gente. Muito obrigado pela sua presença, obrigado, Saulo. Obrigado também, Iverson, pela sua presença, por dividir com a gente todo esse propósito, esse conhecimento que vocês já adquiriram. É isso, esse é o Sindicast, né? A conexão que abre portas para o sucesso dos corretores de imóveis. E você sabe, no Sindimóveis você pode apreciar sem moderação. Até a próxima!